Fala, gente boa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha nos mais diversos horários. Galerinha, vamos lá fazer o seguinte hoje a gente vai falar sobre mais um assunto aí que é uma dor, né, cara? O que é uma dor aí? Na linguagem do galera aí do marketing digital, a dor é aquilo que deixa o cara, que incomoda a pessoa no processo aí que ela quer fazer. Então o concurso ele tem várias dores, né? O concurseiro tem várias dores. Então coisas que angustiam o concurseiro. A gente respondeu algumas coisas aí no nosso último papo. A gente falou sobre quantas horas estudar, quantos dias da semana estudar, quanto tempo estuda para concurso. Então a gente começou a encher vocês de gráficos aí, né, para vocês verem. Esses gráficos têm bastante informação, inclusive esse último papo era para ser em duas partes, né? Eu ia colocar nos dois videozinhos só de 10 minutos, porque apesar de ser curto, tem muita informação, né? Mas a galera da edição aí colocou tudo junto, mas tá tranquilo, tá tudo bem. Eu não vou ficar falando mal dos meus colegas de trabalho, né? Claro que não. Eles são pessoas maravilhosas. E aí, inclusive, tá editando esse vídeo, né? Então, o que acontece? Mas eram para ser duas aulas. Tudo bem, ficou uma única aula só, um único papo. Tá, mas só ficou um papo com bastante informação. Então, você vai ter que ter paciência para você ir lá e ver bonitinho e tudo mais. Hoje eu vou fazer um papo só, tá bom, galerinha? Um papo só aqui. Eu vou falar sobre resumo. Primeiro, vou querer que projete na tela. Hoje eu vou postar colocar aqui para vocês só um único gráfico. Gente que fazia resumo e não fazia resumo ao estudar. Então, olha só. Primeiro, gente, 67,4%. Olha aí na telinha, sim, fazia resumos. E outros 32,6% não fazia resumos. Então é de se esperar, né, que a maioria das pessoas aprovadas, elas façam resumos, tá? Façam resumos. Então assim, obviamente assistir a aula, faço um resumo da aula, né? E aí depois de fazer um resumo da aula, depois na hora de estudar, eu reviso a matéria com um resumo. Ok? Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que saber é resumir, né? Então assim, já que eu vou fazer resumo, ok, professor, entendi, é bom fazer resumo, é melhor fazer resumo, a maioria funciona com resumo, tá? Existe uma outra parte que não faz resumo e que vai se dar bem também, existe sim, tá? Mas a gente tá indo aqui pela maioria, né, a princípio. Então, você vai fazer o resumo, tá? É melhor você fazer o resumo. E assim, você fazendo o resumo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa ter o cuidado de que o seu resumo ele traga todas as informações da aula ou ele te faça lembrar todas as informações da aula. Então a forma que você vai colocar o seu resumo não necessariamente vai estar toda a aula ali, né? Porque se você escrever a aula toda ali não é resumo, né? É uma escrita integral do que foi a aula. Então essa não é a intenção, é você reduzir as informações, mas não reduzir as informações, aí vai depender da sua sensibilidade, não resumir as informações de modo que omita, desapareça outras informações, né, que foram passadas durante a aula e que você vai ter uma perda aí de algum assunto, de algum item importante da aula nesse processo de resumir aquilo, tá? Principalmente a galera, por exemplo, que assiste aula no online, tá? Se você assiste a aula no online, você tem que ter esse cuidado, porque no geral, os vídeos que estão nas plataformas online já são vídeos que são resumidos, tá? A aula já está resumida. Então ali, por exemplo, uma aula que um professor dá em 2 horas, na modalidade online, que tem já essa pegada de ser mais rápido, de ser mais célere, né, para não fazer você ficar ali 2 horas sentado assistindo uma única aula. Então assim, aquelas aulas ali, o conteúdo já está resumido. Então, em geral, se o cara estiver na aula online, aí eu até concordo que você copie integralmente o que está ali na aula online. Porque, por exemplo, gente, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu levei um bom tempo para aprender gramática.
um bom tempo para aprender gramática, né? Eu tô dizendo assim, lembrando assim da vida de escola e depois as revisões que a gente foi fazendo na vida aí para os concursos, né? Então, para aprender gramática, não sei quanto é que eu levo para aprender gramática o suficiente, né? Não é para ser o gramático, mas saber gramática o suficiente para passar em uma prova, né? Então, assim, quanto, né, eu preciso, assim, estudar? Quanto tempo? Então, eu diria que gramática, né, se for um professor um pouco mais severo, ele vai falar para você, não, estuda aí uns 2 anos para você estar sabendo muita coisa de gramática. Aí você pega o curso online e você não tem 2 anos ali no curso online, né? Você tem alguns meses para estudar e aí tem aquele conteúdo totalmente enxugado. Então você vai pegar aquele conteúdo com o quê? Com 20 minutos, meia hora de aula. Obviamente, essas meia hora, esses 20 minutos de aula, esse conteúdo ele já está resumido. Então a minha indicação, né, pelo menos assim, a grosso modo, é que você não faça resumo do resumo, tá? Ou seja, nessas aulas que estão um pouco mais condensadas, digamos assim, sintetizadas, enfim, já resumidas, né? Eu não quero ficar usando a palavra resumo o tempo todo, então eu vou variar, tá? Então eu vou usar agora sintetizada, né? Então, para você pegar essa síntese aí, você tem que ter cuidado para você não fazer uma redução importante dos conteúdos que foram ali disponibilizados, tá? E, obviamente, que o resumo tem que fazer você lembrar a aula toda. E aí, professor, existe uma regra para fazer o resumo? Não existe uma regra definida. A regra do seu resumo é entender que é o seu resumo. Então, você vai resumir a aula de modo que quando você olhar para aquilo, você vai lembrar de toda a aula. Isso que é importante, tá? Como é que eu checava se eu lembrava da aula toda, gente? Como é que eu checava isso? Eu queria explicar a matéria para mim mesmo, tá? Então, às vezes, eu fazia o resumo, escrevia pontos importantes e depois eu fazia assim um resumo falando, explicando para mim mesmo. Essa técnica eu já expliquei para vocês, gente. Essa técnica é tudo de bom e é importante de vez em quando frisar. Quando você estiver estudando para concurso, vão dizer que você é maluco, vão dizer que você é maluco, vão dizer que não vai dar certo, vão dizer que não vai dar certo, vão falar um monte de coisa e que esse monte de coisa que vão falar não pode afetar o seu entusiasmo, o seu comprometimento, o seu empenho para desenvolver o seu aprendizado e passar nessa prova que você quer obter aprovação. Então, assim, uma das coisas que eu fazia, né, e diziam que eu estava enlouquecendo, era o quê? Eu falava sozinho, né? Eu me lembro, gente, que eu falava muito sozinho em história. Nossa, história, como eu falava sozinho. Eu fazia resumos de história e depois eu ia dando aula para mim mesmo, entendeu? Então, por exemplo, no ano tal, a família real chegou ao Brasil e encontrou isso, e os jesuítas, e o não sei o que, o padre José de Anchieta, e ficava explicando a história para mim mesmo. Por quê? Porque quando eu explicava para mim mesmo, eu revelava buracos, né? Tipo assim, Padre José de Anchieta a partir do ano, aí eu, que ano mesmo? Esqueci esse ano, ia lá no meu resumo, a partir do ano tal, não sei o quê. Ou seja, quando você produz um discurso, esse discurso acaba revelando pontos que você deixou de memorizar, ok? Pontos em que você não deu a devida atenção, em que passou desapercebido, você ouviu, até deu uma absorvida ali na hora, mas depois passou e perdeu a informação. Então, quando você fala, né, a fala vai revelar processos que ficaram ocultos na sua mente ou que a sua mente não absorveu. Então, vão falar que você é maluco, que você está falando sozinho? Vão, mas pelo menos você vai ser aprovado num concurso público, né? E eu espero que você não esteja se importando tanto assim com a opinião alheia, porque senão, meu filho, o negócio não vai ficar bom. Então, o que acontece? Basicamente, você fala da matéria, conversa com você mesmo, né? Qual é o
assunto que eu vou ver? Tô vendo, sei lá, direito constitucional, tô vendo artigo 5º, né? Os direitos fundamentais, por exemplo. E aí você vai começar a falar o artigo tal, versa sobre isso, versa sobre aquilo, e você vai começar a explicar para você mesmo. Porque enquanto você fala, né, você vai organizando o conteúdo na sua mente, e além de organizar esse conteúdo na sua mente, a sua fala vai elucidar para você buracos ali na linha, né, de compreensão que você está desenvolvendo. Vai mostrar as falhas, tá? Pensa nessa fala como um scanner, né, que vai passar lá, ó, o raio, né, um raio laser ali, um laser, sei lá, que vai ver por dentro, por fora, uma coisa desse tipo, né? E aí vai conseguir enxergar tudo que tem ali dentro, né, e tal, e vai revelar as falhas nesse processo de aprendizagem. Então, tenho que fazer resumo? Sim. É importante fazer resumo, só que o resumo, né, ele tem que respeitar tudo o que foi dito na aula. Às vezes, eu tenho colegas que estudam assim, inclusive é muito interessante, tem caras que que memorizam, né, a fórmula com uma frasezinha engraçada, né? Então, por exemplo, sei lá, de física, né? Eu não vou falar algumas frases aqui engraçadas, porque algumas podem envolver palavras de baixo calão, e aí o YouTube, né, vai exorcizar a gente daqui. Então, eu preciso ter esse cuidado. Mas o que acontece? Mas, por exemplo, a gente falou de física, por exemplo. Aí eu vou falar de uma fórmula do movimento retilíneo uniforme, né, no MRU. Aí a fórmula do sorvete, né? Então, S é igual a S0 mais VT. Então, assim, fórmula do sorvete. Sei lá, você vai anotar aquilo ali, né? Anotar um bizu, uma dica que vai fazer você lembrar qual é aquela fórmula, né? Então, basicamente, você vai ter que construir o seu resumo de modo que você lembre da aula toda, ok? Esse é o mais importante, porque se você não fizer um resumo direito, se não fizer o resumo direito, você dança, ok? Então, o que acontece? Então, tenha esse cuidado na hora de fazer o resumo, tá? E uma coisa, gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês assim importante. O resumo não substitui os exercícios, tá? E aí eu tô falando isso porque é o nosso próximo papo que a gente vai falar é sobre exercícios. Quantos exercícios fazer, quantos simulados fazer, enfim. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? No próximo bloco do Papo com a Coordenação. Hoje a gente foi assim, tranquilinho, falei só sobre resumo, tá? Para você saber como é que você vai fazer essa questão aí do resumo. Se você tiver com dúvida, ó, coloca aqui nos comentários. Eu espero que você esteja fazendo muito proveito aqui dessas nossas dicas, coisas que a gente foi levando anos aí para aprender, né, para encontrar aí a melhor forma de executar. E você está tendo um privilégio aí de 10, 15 minutinhos, você já ter já uma abordagem bem sucinta, bem precisa para você saber como fazer, ok? Então é isso aí, galera. Resumo é para fazer? Sim, faz resumo, né? Cuidado para quê? Para não perder informação quando fazer resumo. Então, tem que ser uma cópia, apesar de resumida, mas que lembre tudo que a aula deu. E aí, cuidado de onde você está resumindo. Uma dica boa, uma dica final aqui para você é a seguinte. Tem um pessoal que utiliza um recurso importante que é o do mapa mental. O mapa mental é muito legal, tá, gente? O mapa mental. Então, algumas matérias têm mapa mental, inclusive na nossa plataforma nós temos de algumas matérias aí uns mapas mentais aí muito interessantes, né? Então, você tem que ter um mapa mental. É bom você ter um mapa mental. E vamos lembrar uma coisa, é claro que o mapa mental só serve para depois que você viu a matéria, né, meu filho? Você não vai ter um mapa mental, um resumão ali dos assuntos e querer estudar por esses resumos e daí passar para a prova. Não, você tem que assistir a aula à vera e aí depois você tem esquemas ali sintetizados, resumidos, de modo que você olhe e você lembre todo o conteúdo que você precisa saber
para passar lá na sua prova e garantir aí o seu sucesso, sua aprovação, sua felicidade, alegria, tá bom? Tamo junto, hein, gente boa? Um abraço pra você e até o próximo papo. Vamos lá, tamo junto.